Olá, povo de Deus, mais uma vez. Estou aqui com o vídeo de número 47. Vou ler a Bíblia no livro de Juízes, Juízes, capítulo 1, versículo 1, que diz: novas conquistas pelas tribos. Então, depois que Josué morreu, Juízes escreveram esse livro com o nome de Juízes para relatar as conquistas, né, sobre as tribos que vieram lá do Egito, né, quando Moisés tirou esse povo lá do Egito, os israelitas, os levitas, né, que vieram do Egito. Então, o livro de Juízes vai relatar agora no capítulo 1, versículo 1, as novas conquistas pelas tribos, né? Então vamos ler as novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós nos primeiros subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhes entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque feriu mais o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das suas mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e levantaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom Kiriate Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debi, e era outrora o nome de Debi, Kiriate Safer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, o mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher.
E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadeu que lhe pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Eu já li essa passagem anteriormente, acho que no vídeo de número 44, ou foi 45, eu li essas mesmas passagens, né? Então aqui está repetindo de novo. Também os filhos de Duqueneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade de Ormar. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor por Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro, e deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com ele. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Siã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem Ataanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos 2 cananeus tributários, porém não o expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitados com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Asa expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de
Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeque e nem de Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajailon e em Assalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o tempo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha de dali para cima. Dali para cima. Juízes 2, capítulo 1, o anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Né? Porque eles estavam juntos, mas eles não adoravam a Deus, né? Os cananeus. Não adoravam a Deus, adoravam seus ídolos, os seus bonecos, né? Como no dia de hoje, muita gente quer adorar a Deus, está ensinando a verdade a esse povo, mas ele não quer. Ele prefere adorar a estátua de Maria, a estátua de Aparecida, a estátua de José, de sei de quem, uma cruz, etc, etc. Por isso, esse povo aqui, quando adorava essas coisas, Deus matava, fazia eles perecer. Hoje a nós, que esse povo que faz essas coisas, tem uma chance de arrependimento, né? De deixar essas práticas para poder ter salvação. Mas aqui eles morriam mesmo, não tinha acordo. Se os israelitas se misturassem com esse povo, deixasse a legião de Deus para ir adorar na legião do outro, então Deus os destruía, mandava matar, né? De com doença, ou na espada, ou queimado, etc. Né? E sucedeu que, falando o anjo do Senhor, estas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Em versículo 7 vai dizer: a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Olha, esse povo israelita que Deus tanto ama, que Deus tanto protege, né, desde de lá da saída do Egito, né, que Deus tirou de lá com mão de ferro, né, cuidou deles até chegar a Canaã, a terra prometida, deu as suas cidades, né,
Deus fez com que eles vencessem todas as guerras. Esses próprios israelitas e levitas são infiéis a Deus, né? Eles para proteger, né? Para proteger eles, né? Deus fez de tudo desde a saída lá do Egito, mas esse povo sempre se voltavam para quando se juntava com as outras cidades que eram da legião de Satanás, da legião do mal. O povo da legião de Deus se transpassava para o outro lado e deixava, abandonava o que Deus tinha dado a ele, ordenado, dado, livrado, e passavam a adorar os outros deuses. Não entendo porque esse povo era tão rebelde diante de tanta maravilha que Deus fazia para ele. É como no dia de hoje, né? No dia de hoje, a gente está ensinando ao povo, né? Ao povo da outra, porque Deus quer que nós que tenha esse entendimento da legião do bem, ensine a legião do mal a se passar para a legião do bem, para que possa ter a salvação, para que possa ter a vida eterna, né? É assim que Deus trabalha no dia de hoje, ensinando os bons costumes, ensinando a fazer o bem, ensinando a ajudar ao próximo, ensinando a perdoar quem nos faz mal, a quem nos faz mal, né? Ensinando a perdoar os nossos inimigos, etc, e etc. É isso que Deus quer nos mandamentos de hoje, para que possamos ter vida eterna, salvação, para que não vamos queimar no lago de fogo e de enxofre. Mas se vocês não aceitam a palavra verdadeira de Deus, querem ir por outro caminho, então vocês vão cair nesse lago, né? Porque Satanás arma muitas armadilhas, inventa muitas invenções
para que você se desvie daquilo que Deus ensina fielmente e verdadeiramente. É como aqui nesse tempo. Existe esse povo do outro lado da legião de Satanás, que induz o povo de Deus a adorar a imagem, né? A adorar outros deuses. E eles acham isso, que pensam que Satanás, né? A legião de Satanás, faz de tudo para que você se sinta bem para permanecer escravo dele, né? Deus também faz as mesmas coisas, mas ele tribula a sua mente de uma forma que você acha que Deus não é tudo em seu coração e que o outro lado é melhor do que Deus, e assim faz com que a pessoa se desvie da legião do bem para a legião do mal, a legião de Satanás, e deixe a legião de Deus. É assim que acontece nos dias de hoje, né? E nesse tempo aqui, da mesma forma, vem acontecendo. A única diferença é que aqui Deus manda destruir, Deus mata, e nos dias de hoje, Deus espera o arrependimento, né? Espera o arrependimento e que volte para a legião de Deus, fazendo todas essas coisas boas. É assim que Deus espera no dia de hoje, porque nessa lei aqui, desse povo israelita que veio lá do Egito, é morte na certa, é apedrejado, é queimado, é morto à espada, etc, etc. É as pragas, é doença, etc, e etc, né? É assim o povo israelita que no futuro se aparta de Cristo e perde essa herança de vida eterna. Pode ser até que eles se salvem, porque lá na prisão onde eles moram, né, tem gente de Deus pregando, o Espírito de Deus pregando para eles, tentando convencê-lo que é Cristo, quem está no poder agora, né, para a lei de Cristo. Então, lá na prisão existe algum Espírito de Deus pregando para esse povo rebelde, para que ele se converta de novo a Cristo, dessa vez a Cristo, né, que é o nosso Salvador, né? Vamos dar continuidade. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, né? Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos expoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Por quê? Esse povo, quando vinha caminhando, né, até eles ganhar as suas heranças, as suas terras, né, e ao redor dessas terras onde eles ganharam, existia esse povo que adorava a Deus, né, adorava a estátua. Era estátua de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, etc, etc. E o povo israelita se juntava com esse povo e passava a adorar essas estátuas, né, que esse povo adorava, que se chama outros deuses. Como no dia de hoje tem igreja que é cheio de estátua e o povo fica adorando a estátua, se ajoelhando ao pé das estátuas, fazendo pedido. Eles até recebem até algumas bênçãos ou algum milagre, mas esses milagres não vêm de Deus, mas sim de Satanás, porque essas coisas é abominável a Deus, e Deus quer que adore só a Ele, né? A Deus, a Cristo, só a Ele, né? Deus não quer que se ajoelhe em pé de Maria, em pé de José, em pé de Aparecida, em pé de fulana de tal, de ciclana de tal, não. Deus não quer isso, né? Isso são ensinamentos diabólicos, né? Vem da igreja do diabo, né? Desculpa a expressão, né? Mas vocês estão vendo o que eu estou lendo. Vocês estão ouvindo o que eu estou lendo.
Não é eu que estou falando, é Deus que está falando, né? Que eles adoram essas coisas. Então, são coisas diabólicas, né? Por isso que Deus quer que nós não façamos essas coisas. Que era para que a gente não pereça. A gente não vai perecer como esse povo aqui, como ele acaba de falar aqui. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos expoliadores, que os despojaram, quer dizer, tomaram toda a sua riqueza, a riqueza mesmo que eles já tinham tomado de outros pecadores da outra legião. Eles tomaram e agora eles de novo. Eles tomaram por quê? Porque Deus dava o poder a eles, de eles ir à guerra contra eles, lutar contra eles e ganhar e não sofrer nenhum dano. Era 1 para 100, 1 para 1000. E assim, esse ainda vencia, né? Por causa do poder de Deus na vida desse povo israelita que vieram lá do Egito, né? Era dessa forma, por isso, mas aqui, por causa dele abandonar Deus, de seguir os mandamentos que Deus tinha dado a eles, então Deus deixa que esse outro povo mesmo, de onde eles feriram e mataram já muitos, esse povo que é contra, que é da legião de Satanás, então vai vencer o povo que era da legião de Deus, né, que saíram da legião de Deus e estão seguindo a legião de Satanás. Então, Deus mesmo vai deixar que eles sejam destruídos, porque eles próprios vai tomar tudo que eles têm e vai matá-los, vai se tornar inimigo de Deus, inimigo deles. E eles morrerão porque eles estão abandonando o que Deus ensinou para ir seguir a coisa que Satanás ensina, né? É nesse tempo e também é nos dias de hoje. Tem igreja que ensina, religião que ensina tudo quanto Deus está falando aqui, está ensinando nos dias de hoje, para adorar a estátua, ajoelhar no pé de cruz, de santa fulano de tal, santo fulano de tal. E tudo isso é abominação a Deus. Deus não quer que façamos essas coisas. Mas aqui nos dias de hoje tem uma ressalva, porque você pode se arrepender de fazer essas coisas. Se arrepende de coração, abandona de fazer essas coisas, segue a legião de Deus, começa a praticar aquilo que Deus manda, que é fazer o bem, ajudar o próximo, ajudar o seu inimigo, perdoar, e assim Deus vai aceitar você novamente. É muito mais amplo, né? E mais caloroso para a pessoa obter essa graça, porque aqui você não tem essa graça. A graça que você tem aqui é a morte, né? E provavelmente essa morte é uma morte sem perdão. Eu acho que seja. Deus não está falando aqui que é uma morte, mas pode ser que lá na prisão, que eles morrem, eles vão para uma prisão. Todos os rebeldes aqui na terra que morrem contra Deus, lá na prisão deve ter algum anjo de Deus, algum espírito de Deus pregando para essas pessoas, para que ela retorne a Deus novamente, né? Apesar que tem pecado contra o Espírito Santo, desse pecado não tem perdão, né? O Evangelho diz que não tem perdão. São coisas que eu vou ler para que vocês entendam mais na frente, né? Eu dando as sequências do livro, mas é isso que está aqui escrito, é isso que está escrito no Novo Testamento. Então, cada um, como temos livre-arbítrio, cada um faz da sua vida o que quer. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Se escolher o inferno, vai ficar queimando. Se escolher o céu, vai ter vida eterna, e lá é tudo de bom, não tem dor, não tem fome, não tem sede, não tem nada de ruim, é só maravilha, né? Então, cada um escolhe o que quer, cada um faz o que quer, mas eu estou dizendo a vocês que abandonem essas coisas. Estou dizendo pela boca de Deus, que é Deus que está falando aqui, que vocês abandonam essas coisas. Assim, você pode viver eternamente, tá? Então, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou
na mão do espoliador que os despojaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Quer dizer, não resistir, foram o quê? Destruídos. Como Deus destruía eles para eles terem as suas terras e tudo, né? Na sua obediência a Deus, também Deus fazia a mesma coisa para acontecer com eles quando desobedecia aos mandamentos que Deus dava a eles. A mesma coisa se transformava contra eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles mas como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhe tinha jurado, e estava em grande aflição. Levantou o Senhor juízes, né, que os livraram da mão dos que os despojaram. A sorte, né? Porém, tampouco ouviram ao juiz, né? Deus ainda mandava juiz para falar com eles, para que eles deixassem essas práticas, né? Porque depois que Moisés morreu, Arão morreu, Josué morreu, ficou o juiz e ainda sacerdote, né? Os anciãos da tribo lá no meio do povo israelita, para orientar ele e para lembrar da lei que Deus dava para ele seguir. E ele sempre tinha o tabernáculo para ele vir ver, ouvir aquilo que Deus mandava, mas assim. Porém, tampouco ouviram aos juízes, né? Antes, prostituíram-se após outros deuses, né? Então, é isso aí. E adoraram a ele. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, os caminhos dos seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram, né? Então, são rebeldes e então perdidos, né? Perdidos. Aqui é como eles fossem para o inferno, né? É como eles foram. Não é que eles foram. Eles foram mortos. O povo que eles adoravam lá tornaram seus inimigos, tomaram tudo que eles tinham e ainda o mataram, né? Como eles faziam. A legião do bem fazia isso contra a legião do mal. Mas isso Deus dava poder. Mas quando eles se juntavam à legião do mal, Deus tirava todo o poder que tinha dado a eles e eles então morriam ao fio da espada, etc, e etc, contra esse povo. É como nos dias de hoje. Tem religião que ensina essas coisas, né? Ensina a adorar a estátua, como eu tenho falado, e eu vou continuar falando, porque assim Deus quer que eu fale. Que esse povo que fica adorando estátua, se ajoelhando no pé de cruz, se ajoelhando no pé dessas estátuas, fazendo orações a essas estátuas, procissão, terço, e etc, e etc. Todos vocês, se não abandonar essas práticas, vocês vão parar. Se vocês não se arrepender do que fazem e deixar essas práticas, vocês vão para o lago de fogo. Vão ficar queimando lá, no lago de fogo e enxofre. Não é eu que estou dizendo, não. Deus é quem está falando isso. Deus é quem fala na Bíblia. Vocês continuem ouvindo os meus vídeos e assim vocês vão ver estas palavras que eu estou falando para vocês. Entendeu? Não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Mas eu estou falando aquilo que Deus manda para que vocês saibam o que é a verdade e o que é a mentira. Onde vocês ensinam a mentira, que faz parte do diabo, e onde ensina a verdade, que é a legião de Deus. A legião de Satanás só ensina mentira. A legião de Deus ensina a verdade para que você possa viver eternamente. Então, se você quer viver eternamente, abandone essas coisas, né? E não vá para as igrejas falsas, porque lá também são mentirosos e não pregam aquilo que Deus quer que pregue, né? Então, vigie, preste atenção, leia a Bíblia, porque o problema de muitos
é porque não lê a Bíblia, né? Não pede discernimento a Deus para entender aquilo que tá lendo. Então, se você lê cautelosamente, com intenção de querer aprender, você vai ver que tudo que eu estou falando para vocês é verdade, né? Tudo. Pode ver meus vídeos todinho. Eu já vou no vídeo de número 47, né? E se vocês acompanhar um a um, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando é aquilo que Deus quer que façamos, né? Então, vamos ler, continuando. Porém, tampouco viram aos juízes, né? Antes se prostituíram após outros deuses e adoraram a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram, deixaram de obedecer a Deus. E quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele, pelo seu gemido, por causa dos que os oprimia e afligia. Deus ainda como Deus é muito misericordioso, esse juiz era enviado por Deus para protegê-lo, para orientar, para ver se eles saíam de deixar de ser oprimidos e deixar de ser afligidos, como eles eram lá no Egito, né? Antes de sair do Egito. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Então, o juiz estava lá orientando, porque não tinha mais Moisés, não tinha Arão, não tinha Josué, né? Só alguns anciãos, os sacerdotes já tinham morrido, Deus estabeleceu esses juízes para andar com ele e os proteger, mas quando ele só obedecia enquanto o juiz estava vivo. Quando o juiz morria, então eles voltavam para o outro lado, né? É como hoje também. Você está na igreja, tá. Mesmo nas igrejas falsas, né? Eles estão, mas de vez em quando ele sai e se desvia, porque o diabo está ali sempre ao derredor tentando tragar aquela pessoa que quer seguir a Deus, né? Então, como ele já recebe maus ensinamentos, né? Ensinamentos errados, porque as falsas igrejas ensinam por causa de dinheiro, por causa de lucro, vende muita coisa, ensina muitas coisas erradas, então fica fácil de o diabo entrar na mente de um e desviar ele, né? E assim sucessivamente. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles e a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não os desterrou, logo nem as entregou na mão de Josué, né? Esse povo ainda teve sorte, né? Que Deus não entregou ele na mão de Josué. Juízes 3, capítulo 1, servidão dos israelitas sob Cusa, rei da Síria ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, e a saber, a todos os que não subiam de todas as guerras
de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não subia dela. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para pôr eles provar a Israel para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e aveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos dele, e serviram a seus deuses. Quer dizer, mais uma vez, eles se misturaram com esse povo, hebreu, eteu, jebuseu, e etc., e trocaram família, mulher e homem lá, e então serviram a seus deuses, abandonando a Deus que os guiou o tempo todo, que os livrou o tempo todo, né? E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus, do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusa, Rissataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusa, Rissataim, 8 anos, né? Juízes 3, capítulo 3, versículo 9, Otoniel livra-o. Né? Otoniel livra. Os filhos de Israel clamam ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusa, Rissataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, né, Deus aqui entregou, deixou esse povo na mão dos perizeus, dos cananeus, né? Deixou esse povo lá na mão do Eteu, do Amorreu, do Periveu, dos Eveu. Esse povo de Israel estava tudo lá, né? Deus entregou a sorte a eles. Mas Otoniel, né? Deus deu o poder a Otoniel e a seu exército, e foi lá e resgatou o povo israelita desse povo, né? Desse Jebuseu, Eteu, Perizeu, etc. Né? E assim voltaram, né? Então a terra sossegou 40 anos, e Otaniel, filho de Kenaz, faleceu. Juízes 3 ainda, capítulo 3, versículo 12, que diz: servidão sob Eglon. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez, o povo israelita se bandeia, né, para outros
outros deuses novamente, né? Para ir a outras coisas, né? Para ir contra os mandamentos de Deus, novamente, depois que Otoniel morre, né? Então ele se bandeia para o outro lado de novo, né? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram, né, a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabita, 18 anos de escravidão, como eles eram lá no Egito. Por quê? São desobedientes demais. Esse povo, né? Nunca vi ser tão desobediente. É como nos dias de hoje, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, meu filho, sai daí. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude. Então, tá vendo? Aí quando eles estão no sufoco, aí vai lá chorar nos pés de Deus para livrar a cara deles. E para que eles foram? Eles não sabiam que não era para ir, para que eles foram? Para que eles obedeceram, né? Mas Satanás trabalha assim na vida de qualquer um. Bota na mente coisa ruim, eles deixam Deus e vai para lá, até Deus resgatar eles de novo, né? Como aqui. Então, levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Jaime, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas, e ele fez para si uma espada de 2 fios, no comprimento de um covado, e cingiu-a por baixo das suas vestes a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo, né? E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Calate, e todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão no que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo, após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida, está cobrindo seu pé na recâmara da sala de verão. E esperando até se acalmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali o seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá.
E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante dele, e disse: siga-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou a Israel. Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Espero que você tenha gostado da leitura. Estou lendo Juízes, né? É a continuação do povo israelita. Esse juiz é o que vivia, Deus instituiu para a preservação do povo israelita, para protegê-lo, né, contra seus inimigos. E assim, quando esses juízes morriam, o povo israelita ficava contra Deus e começava a perecer. Mas Deus era misericordioso, ia lá e botava uma pessoa de frente para salvá-los, né? E salvava ele, passando, como dessa vez ficou por 80 anos, né? Ficou por 80 anos livre de guerra e de perturbação, porque Deus já tem. Agora, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todos, muita saúde, muita paz, muitas bênçãos em suas vidas. Reflita nessas palavras que eu estou lendo para vocês, né? E deixe seu like aí para ajudar o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? E voltarei com o vídeo de número 48, 47, do livro de Josué. E no próximo vídeo, 47, eu vou ler Juízes 4, versículo 1, que vai falar sobre a servidão sobre Jabim. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã, né? Então, vamos ver que esse povo israelita melhorou ou piorou, né? Porque ele vem desobedecendo a Deus o tempo todo. Deus fez de tudo para esse povo israelita, desde a saída lá do Egito, né? Deus pegou eles lá com mão de ferro para tirar da escravidão de 430 anos, mas esse povo, Deus deu mandamento a ele, vem ensinando como eles proceder, mas depois que eles chegaram às suas terras prometidas, que Deus jurou dar a seus pais lá em Canaã, terra que mana leite e mel, né? Esse povo sempre se rebelando contra os mandamentos de Deus, contra Deus. Deus destruiu um bocado, agora Deus está até misericordioso, que está salvando ele da mão dos seus inimigos, né? Mas mesmo assim, quando mais na frente ele se rebela de novo e começa a fazer tudo de novo, indo após, quando tem um juiz para tomar conta, quando Deus manda uma pessoa para tomar conta dele, para libertar ele do povo do mal, da legião de Satanás, e trazer eles para a legião de Deus. Então ele traz, mas quando aquela pessoa que instruiu trazer ele morre, então
eles voltam a fazer tudo de novo, né? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude, né? Então, os israelitas, por enquanto, não tem jeito, né? Não tem jeito, continua desobedecendo. Então, no próximo vídeo eu vou ler servidão sobre Jabim, rei de Canaã, né? Os israelitas, mais uma vez, desobedecendo a Deus. Vamos esperar que Deus bote outra pessoa para salvar ele. Não sei se vai haver isso, mas é isso que eles vão fazer, desobedecer, tá? Deus abençoe a todos, muita saúde, muita paz, tá? Ame a sua família, ame seu marido, ame a sua esposa, ande no caminho reto, né? Para que vocês possam, na frente, se recuperar e ter a vida eterna, tá? Volto muito em breve com o próximo vídeo.